qual é a sua grande Uhum. pergunta na sua tese, né? Que você fala Ai, que você investiga a evolução dos sons e como é feita essa sim. análise, que você fala que trabalha com programação, né? Com os programas para fazer essa análise dos dados. Uhum. Como é essa sua grande, qual é essa sua grande pergunta na tese? Tá. Bom, então, é uma pergunta que a pergunta mais geral possivelmente vai demorar bem mais do que só meu doutorado para responder. Meu orientador até já falou que pode ser a pergunta da minha vida, assim. Mas é realmente uma pergunta evolutiva que me inspira muito, assim. Eu sou muito apaixonada por comunicação e pelos comportamentos acústicos dos cetáceos e sociais. E eu sempre fiquei meio fascinada assim sobre como eles conseguiram, né, como eles evoluíram essa diversidade incrível de sons, sons usados para tanto para se comunicar socialmente, quanto a própria ecolocalização que eles usam para, né, localizar objetos e se localizar no ambiente enquanto eles caçam. Eles eles evoluíram essa diversidade enorme de sons em ambientes tão diferentes e em contextos sociais tão diferentes, né, algumas espécies mais sociáveis, algumas menos. Então a minha pergunta geral eu quero tentar entender como que a evolução do cetáceo, a diversificação das baleias e dos golfinhos levou a esse produto, né, a essa diversidade enorme de sons. Quais foram as pressões em diferentes ambientes? Será que o ambiente costeiro, o ambiente de rio e o ambiente marinho, eles produziram pressões diferentes que levaram à evolução de, por exemplo, de uma forma de ecolocalização diferente ou de uma forma de comunicação diferente? E será que essas pressões também se refletem nos genes? Será que tem genes associados à produção de sons e ao processamento cognitivo desses sons até que estão evoluindo diferente nesses diferentes ambientes. Então é mais ou menos isso, assim. Daí eu tenho no doutorado como, né? Eu acho que eu comecei com uma pergunta muito ambiciosa para um doutorado em si, então muito possivelmente eu vou ter que reduzir o que eu quero, o que eu quero investigar. Mas no mundo ideal, assim, maravilhoso, se eu puder, o que eu queria, né, é trabalhar com os genes associados à produção de sons, à audição, à cognição, enfim, qualquer gene que tenha alguma associação com comportamento acústico, eu estou separando todos eles já, e extraindo das sequências genômicas de baleias e golfinhos que estão disponíveis em bancos de dados públicos mesmo, né? O mais popular é o NCBI, que é o que eu uso. E aí, por um outro lado, eu também estou recuperando dados acústicos, que daí eu preciso fazer uma revisão de literatura enorme, porque não tem um banco específico. Talvez até, como eu já percebi que tem algumas espécies que está faltando dados de ecolocalização, ou eu tenha que entrar em contato com grupos de pesquisa específicos que monitoram essas espécies e ver se eles têm gravação para eu poder analisar, ou ir buscar o dado eu mesma, tipo, ir coletar eu mesma no campo. E aí, para esses dados acústicos, eu também faço a mesma coisa. Eu tô reunindo os artigos, todas as publicações, por exemplo, né, que mostram as características da ecolocalização ou as características do assobio, que é um tipo de som social que os golfinhos fazem, e literalmente planilhando todos os dados, né? Porque eu quero extrair uma informação evolutiva a partir desse conjunto de dados enorme. E aí, com esses dados, eu vou testar pelo menos dois tipos de sons, né? A ecolocalização e como ela pode ter evoluído em ambiente costeiro, ambiente de rio e ambiente marinho. E os sons sociais, como, por exemplo, os assobios, e como eles podem ter evoluído dependendo, por exemplo, do tamanho do grupo, daí eu vou classificar, né, os golfinhos, as baleias, pelo tamanho de grupo social que eles produzem, se eu conseguir achar uma métrica, né, boa para classificar os tipos de laços, eu acho que eu tenho uma já, mas eu ainda estou estudando essa possibilidade. É uma forma de categorizar os golfinhos e as baleias de acordo com a intensidade e a duração dos laços que eles mantêm com os outros ao redor. Aí eu vou ver também se existe talvez alguma pressão sobre a evolução desses sons vindas, né, de estruturas sociais diferentes. Tudo isso meio que surgiu de trabalhos que eu já tenho visto mesmo. Tipo, tem trabalhos que fazem estudos isolados
com apenas só com uma espécie de golfinho, ou com uma ou duas, comparando, assim. E esses trabalhos já sugerem que, muito possivelmente, o ambiente, tanto o ambiente natural quanto o ambiente social em que esses animais evoluíram, criou pressões seletivas muito importantes para a evolução da comunicação. E aí, no ambiente natural, a gente tem, né, a temperatura da água, a profundidade, o tipo de presa que eles caçam, a salinidade, tudo isso pode ter influencia, por exemplo, o tipo de som que eles têm que usar para caçar, ou a propagação desse som, e aí, consequentemente, vai influenciar o tipo de som. E a mesma coisa tem se notado com grupos sociais. Tem uma pesquisa muito legal que saiu, acho que em 2021, que é de um grupo de pesquisadores brasileiros que eles estudaram a comunicação social dos botos, se eu não me engano, do boto rosa mesmo, na Amazônia. Porque os botos, eles são... uma das coisas que as pessoas pensam é que, tipo, como os botos, né, é um consenso, assim, na área, que como os botos, eles possuem o que parece ser laços sociais, né, menos duradouros eles parecem ser menos sociáveis, mais, assim, individualistas mesmo. Então, havia meio que as pessoas assumiam que esses bichos, que os botos, eles não produziam muitos sons sociais, ou que os sons sociais deles eram menos complexos e tudo mais. Mas existe essa pesquisa que saiu agora, eles gravaram sons produzidos por botos e monitoraram esses sons e perceberam que eles produzem sons sociais, inclusive em frequências bem mais baixas, o que pode ser um indicativo de que não é que os botos não têm uma estrutura social, é que eles mantêm laços a distâncias maiores. Então, eles usam frequências mais baixas, que elas viajam por mais tempo debaixo d'água, para alcançar distâncias maiores e se comunicar com outros indivíduos que talvez não pareça que está no mesmo grupo, porque você não está vendo todos eles juntos ali, mas eles ainda estão se comunicando, se relacionando e trocando informação. Então, essas coisas todas me fascinam muito, é por isso que eu escolhi fazer o doutorado nessa área, assim, eu quero entender por que eles produzem esses tipos de sons que eles produzem hoje em dia? Por que essa diversidade tão grande? Por que alguns fazem alta frequência, alguns fazem baixa frequência? Por que alguns produzem esse tipo específico, por exemplo? Por que alguns assobiam e alguns parece que não assobiam? Por que alguns parecem ter o repertório mais diversificado e outros não? Tudo isso é muito interessante para mim, então